Lua cheia no signo de Touro, uma lua cheia extremamente intensa, que faz conjunção com Urano, faz conjunção também com a estrela Algol, vista como a estrela fixa mais maléfica na astrologia. Então vamos entender o impacto de influência desse trânsito tão transformador na nossa vida que acontece agora, essa semana, dia 15. Mas antes da gente aprofundar no tema, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas atualizações que subirem aqui no canal. E para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é atrelar a astrologia à psicologia profunda, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. É importante dizer que a lua cheia fala de um momento de elucidação, de clareza e até mesmo de colheita de processos que foram plantados, iniciados na fase nova da lua no mesmo signo. Então, lá em 7 de maio desse ano, nós tivemos a lua nova de Touro, onde nós iniciamos um processo de construção e concretização e também de mudanças muito significativas em questões associadas à nossa segurança. Foi uma lua nova que também fez conjunção com Urano, então nós já estamos num processo de reconfiguração de algumas estruturas. Sempre que a gente fala de Urano, a gente está falando de renovação, de revolução, de transcendência. Então, desde maio desse ano, a gente está dentro desse processo. Com essa lua cheia que nós temos agora no dia 15, nós temos a clareza de tudo aquilo que a gente vem ressignificando na nossa vida, principalmente na área onde você tem o signo de Touro no seu mapa. É uma lua cheia que ela traz um quê de intensidade. Obviamente toda lua cheia ela vem intensificando alguns processos, vem trazendo, vem amplificando a nossa consciência, principalmente em relação a processos profundos de transformação que nós precisamos vivenciar. Lembrando que a lua cheia é a oposição de Lua com o Sol, e nós temos nesse momento o Sol em trânsito pelo signo de Escorpião, um signo que vem falar de morte, renascimento, de ir nas profundezas, de conectar com a nossa sombra para que ela seja elaborada e a partir disso a gente consiga, com coragem e valentia, encarar aquilo que nos limita, né? Em Escorpião a gente vai lidar com o arquétipo da Fênix, onde a gente se consome em nós mesmos ali, nas nossas dores, nas nossas feridas e renasce para uma nova realidade, né? Então, em Escorpião a gente vai falar muito da simbologia da ressurreição. E no signo de Touro a gente vai trabalhar aquilo que precisa ser mantido, estruturado, estabelecido, aquilo que tem valor na nossa vida, aquilo que a gente precisa direcionar nossa atenção com carinho e acolhimento, não somente nas questões materiais, mas também naquilo que nos traz segurança emocional, principalmente quando a gente fala de uma lua, né? Então, é de fato um momento que nos convida a reagir a algumas situações da nossa vida de maneira diferente, de maneira revolucionária. Em uma lua cheia que faz aí a conjunção com Urano, pede realmente que a gente comece a olhar para a nossa realidade a partir de outras perspectivas. Vale lembrar que essa é uma lua cheia que faz também conjunção com a estrela fixa Algol, que está a 26 graus do signo de Touro. A estrela fixa Algol, ela tem uma relação, né, dentro da mitologia grega com Medusa, né? Então ela vem falar dos nossos medos, ela vem falar também de aspectos sombrios profundos, ela vem falar daquelas situações que muitas vezes a gente não quer olhar porque nos geram um extremo desconforto, ou seja, a estrela fixa Algol, que está a 26 graus do signo de Touro, tem aí uma relação com a simbologia também de Escorpião. No signo de Touro, ela vem falar sobre aqueles medos e inseguranças que são muito concretos, que são muito visíveis a nós. Então, não é uma lua cheia simples, não é uma lua cheia fácil, é uma lua cheia que demanda, sim, bastante da gente, porque ela vem trazendo à tona questões
que a gente não queria olhar. Medos, inseguranças, paralisias, aqueles assuntos que a gente ia colocando ali para debaixo do tapete e agora eles vêm à tona. A gente vai precisar aprender a encarar isso de uma maneira diferente, né? Lembrando que quando a gente olha para a cara dessa medusa, a gente se petrifica, a gente enrijece, a gente não consegue, a gente se paralisa. Então a gente está olhando sim para questões que nos paralisam, questões que, enfim, nos impedem de seguir, que nos colocam num movimento muitas vezes de inércia, de escassez, de desconexão com a gente. Então, talvez você possa estar vivendo nesse momento situações bastante desafiadoras e muitos assuntos que emergem na sua vida de forma inesperada. Porque quando a gente fala de Urano, a gente está falando de uma certa imprevisibilidade. Então, é uma lua cheia que traz aquelas questões que estavam ali no submundo do nosso inconsciente para que a gente tenha que olhar. Então, que você comece a descobrir coisas que você até imaginava que pudessem existir, mas que elas pipocam essa semana no seu relacionamento, algum conflito familiar um pouco mais intenso, que te traz aí a compreensão e entendimento do quão tóxica é essa relação com essa pessoa da sua família, com um chefe, com um amigo, ou de alguma situação que você vem agindo, algum comportamento na sua vida que também atua dentro dessa instância destrutiva. É um momento onde a gente começa a olhar para tudo isso e entender quais são os movimentos que precisam ser feitos para que esses padrões sejam reconfigurados, para a construção de uma realidade que permita com que você transcenda as suas limitações e chegue num lugar que seja mais genuíno, que faça mais sentido para você dentro das suas relações, na sua relação com você mesmo. Talvez você precise sim nesse momento tomar uma decisão um pouco mais clara em relação a alguns assuntos da sua vida, encerrar alguns assuntos, finalizar alguns pontos, deixar morrer aquilo que precisa morrer e muitas vezes para vivenciar esses processos, a gente precisa sim passar pelo luto, a gente precisa desapegar. E sempre que a gente fala de luto, a gente vai falar também de várias etapas do processo de luto, né? Que é a raiva, a barganha, a depressão, para a gente chegar na aceitação ali do processo, né, que a gente está vivendo. E às vezes a gente não vai viver o luto físico da perda de alguém, mas a gente vai viver o luto simbólico da morte, da idealização daquela pessoa que a gente acreditava ou queria acreditar que é uma pessoa incrível, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa que nos ama, mas que tem condutas e padrões muitas vezes um pouco duvidosos, desvios de caráter que fazem você sofrer, que te machucam, ou você começa a perceber também que você tem alguns desvios de caráter que precisam ser ajustados, porque isso está fazendo mal na sua vida, está fazendo mal para os seus relacionamentos, está fazendo mal para o seu desenvolvimento pessoal. Esse é o momento onde a gente vai precisar sim olhar para a sombra e entender que ajustes precisam ser feitos para o nosso bem-estar e também para o bem-estar daqueles que nos circundam, né? Então, realmente aí é um momento bastante importante e um momento de muito crescimento se a gente estiver aberto para viver essas mudanças e essas ressignificações, né? Quanto mais a gente resiste, quanto mais a gente se inflexibiliza, mais a gente acaba sofrendo, porque a gente está falando de uma lua cheia que acontece também em signos fixos, né? Escorpião e Touro. A gente começa a olhar também um pouquinho para a nossa obstinação, para a nossa teimosia de querer tudo do nosso jeito, de não se flexibilizar, também muitas vezes de não entender o lado do outro. Então, é um processo aí que pede adaptação, que pede ruptura, que pede encerramento. Não dá para a gente passar por um momento como esse aí sem fazer mergulhos aí profundos e elaborar também o que a gente está vivendo na nossa vida. Vale lembrar que quando a gente fala de touro, a gente precisa também falar de Vênus. Vênus é o planeta regente de touro, que nesse momento está em trânsito pelo signo de Capricórnio e no mapa da lua cheia faz quadratura com o eixo nodal norte. Ela faz uma quadratura com o eixo nodal norte e também com o eixo nodal sul. O eixo nodal norte que está no signo de Áries e o eixo nodal sul que está também no signo de Libra. Então a gente tem trabalhado bastante esses eixos nodais também nesse ano, nos últimos 1 ano e meio aproximadamente, já que os eclipses foram aí ativando esses pontos kármicos, e sempre que a gente fala do eixo nodal sul,
em Libra, a gente está falando dos nossos vínculos de dependência. Falei muito sobre isso aqui no canal já. Então, quais são as relações que se estabelecem nessa instância de codependência, onde o outro é colocado como o meu salvador, como aquela pessoa que vai resolver os meus problemas, como aquela pessoa que vai cuidar de mim, muitas vezes porque internamente eu não tenho a confiança necessária ou não confio, não acredito que eu posso estabelecer uma realidade que seja positiva para mim. Então a gente vai olhando muito para essas questões e a gente vai olhar também um pouquinho para a tensão dentro desse lugar, tendo que olhar com bastante seriedade, objetividade para essas questões. Isso vem realmente aí criando um ponto de reflexão sobre como a gente se prende a essas estruturas convencionais, sociais, a esses mandatos coletivos e muitas vezes até esses mandatos familiares, parentais, que dizem que você precisa cuidar de tal pessoa, que você precisa fazer isso para tal pessoa, que você precisa estar presente 100%, se anulando sempre em prol do outro, atendendo a demanda afetiva do outro, atendendo a expectativa do outro, né, em detrimento muitas vezes da sua felicidade, do seu bem-estar, né? Então a gente está olhando muito para isso e tendo que olhar de uma forma muito prática, né? Porque a Vênus em Capricórnio vem trazer a necessidade da gente olhar para as relações a partir de uma objetiva muito pragmática, muito racional, muito objetiva, muito concreta, né? Entendendo onde a gente pode se responsabilizar, onde a gente não consegue se responsabilizar pelo outro, porque a gente tem que entregar o pacotinho pro outro e falar, ó, toma, isso aqui é seu, isso é responsabilidade sua, eu não vou fazer isso por você, né? Esse caminho você vai precisar trilhar sozinho. É até um exercício aí de compaixão, quando a gente entende que muitas vezes o outro vai precisar quebrar a cabeça, vai precisar sofrer para ele poder crescer, se desenvolver e aprender, né? E um trânsito aí de Vênus em Capricórnio que faz também uma quadratura com o eixo nodal norte. Então, realmente aí é um movimento onde a gente vai olhando para a nossa necessidade de afirmação em relação ao outro, porque o nó do norte vem falar justamente desse norte, onde que a gente precisa se direcionar. E a energia de Áries vem falar de posicionamento, de empoderamento, de assumir a nossa responsabilidade por nós mesmos e expressar a nossa vontade em relação ao outro, sem entrar nesse vínculo de dependência, onde a gente vai de fato se individualizando, onde a gente vai de fato se estruturando. Mas para que isso aconteça, a gente vai precisar trabalhar sim a energia de Vênus em Capricórnio, que fala sobre estrutura. Quais são as estruturas que precisam ser consolidadas no campo das suas relações para que elas sejam saudáveis, para que elas tenham equilíbrio, para que elas tenham uma base sólida onde você possa pisar com o outro. Quais são os objetivos? Quais são os planos a longo prazo? Qual é o caminho que vocês precisam trilhar? Mais uma vez, um casal que se desenvolve, uma parceria que se desenvolve, um acordo que se desenvolve entre duas pessoas, ele acontece quando essas pessoas olham juntas na mesma direção, quando elas têm um objetivo em comum. O Bert fala muito isso, o Bert Hellinger, que foi o criador das constelações familiares. Aliás, se você está vivendo um conflito familiar, um conflito de relacionamento, esse é um ótimo momento para fazer uma constelação familiar sistêmica, entender a raiz, as dinâmicas ocultas que imperam dentro do seu sistema parental, para que você consiga se libertar desses vínculos de fidelidade sistêmica que são tão aprisionantes muitas vezes, né? Então, se você deseja fazer uma constelação, marcar uma constelação presencial, uma constelação individual, uma constelação em grupo online ou individual também, entre em contato comigo, o link está aqui na descrição desse vídeo. Realmente é um trabalho muito profundo e muito libertador que eu também ofereço. Bom, realmente aí é uma fase importante para a gente olhar para isso, também olhar um pouco para onde as nossas relações estão baseadas. Será que elas estão baseadas em uma autêntica conexão ou em um medo de perder o status quo, né? O conforto ou até mesmo a ideia de estabilidade que esses laços nos proporcionam. Então, às vezes a gente está ali vinculado com uma pessoa numa relação porque a gente tem uma estrutura material que sustenta, porque a gente tem ali uma pessoa que nos nutre financeiramente, que nos dá todo o apoio. Muitas vezes a gente não se desenvolve porque a gente está ali, né,
bebendo dessa fonte e acreditando que a gente não é capaz de construir uma realidade por nós mesmos, né? E daí, dentro do relacionamento, essas demandas começam a ficar um pouco mais difíceis, porque o relacionamento também começa a entrar num lugar de desequilíbrio entre o dar e receber, porque eu recebo muito do outro e eu não dou na mesma medida. Então, o relacionamento, ele precisa estar num lugar de horizontalidade. Sempre que a gente começa a entrar num movimento onde um dá mais e o outro dá menos, onde um começa a ter o controle e o domínio sobre o outro, um vai ter que se submeter e um vai ter que dominar. Então, não existe mais relação. A relação vertical ela não existe, né? Não é um relacionamento, é um jogo de dominação, de controle e de submissão. Relacionamento, ele tem um viés político, ele tem um viés onde nós sempre estamos nos ajustando para encontrar um equilíbrio e acordos, fazer acordos para que a relação ela consiga se equilibrar e ambos possam construir um caminho conjunto. Tá? Então, reflita sobre isso. Onde é que está baseada a sua relação? Será que existe dependência emocional, dependência econômica? Essa Vênus em Capricórnio vem trazer muito a clareza disso nesse momento e às vezes é difícil olhar para isso, né? Realizar que a gente está numa relação de dependência e assumir a responsabilidade para a gente mesmo, para fazer um caminho de construção de uma realidade que faça sentido para a gente, porque a gente precisa estar numa relação com o outro que seja uma relação de inteireza. Eu preciso estar inteiro para me relacionar com o outro, não posso me relacionar com o outro pela metade, acreditando que o outro vai me trazer a minha felicidade numa bandeja, né? Isso aí é um ponto importante aí para a gente olhar. Um outro ponto importante do mapa da lua cheia é que Marte estará no signo de Leão, né? Então a gente tem aí a força de Leão que vai nos auxiliar a tomar decisões. Até escrevi aqui um textinho falando sobre esse Marte em Leão. Sempre escrevo um texto antes de gravar o vídeo para eu conseguir aí me direcionar, mas tem umas partes que elas ficam muito boas, então às vezes eu gosto de trazer aqui para vocês. Então, Marte, que é o dispositor do Sol, que está no signo de Escorpião, então o planeta dispositor é o planeta regente daquele posicionamento, né? Então, se a gente tem o Sol no signo de Escorpião, a gente vai procurar o regente de Escorpião no signo onde ele se encontra. Então, esse posicionamento de Marte que está em Leão forma um trígono, daí já um aspecto de fluência, um aspecto de harmonia, com o nó do norte que está no signo de Áries, e um sextil, que também é um aspecto de fluência, com um sextil com o nó do sul que está no signo de Libra. Então essa posição indica uma energia de coragem e vontade de afirmar quem realmente somos. Marte em Leão nos traz força para tomar decisões que estejam alinhadas com a nossa essência mais verdadeira. O trígono com o nó do norte em Áries nos motiva a seguir um caminho mais individual e independente, enquanto o sextil com o nó do sul nos sugere deixar para trás as expectativas de aprovação dos outros. Olha só que interessante, né? Então tem uma facilidade aí, a gente está olhando para um processo onde a gente consegue sim, a partir da conexão com a nossa força, com a nossa coragem, com a nossa valentia, fazer e acontecer na nossa vida, desconectar desses vínculos emocionais que nos colocam para baixo, que nos geram processos de invalidação, que nos impedem de crescer e de se desenvolver, né? Então esse Marte em Leão propõe um chamado para agir de forma autêntica e apaixonada em relação à nossa própria vida. O que você ama fazer? O que você gosta de fazer? O que toca o seu coração? O que te estimula? O que te faz vibrar? Esse é o momento para conectar com isso. Isso vai te trazer muita motivação, te auxiliando a se libertar de padrões que envolvem a dependência emocional ou a necessidade de aceitação do outro. Este trânsito estimula a coragem para enfrentar os medos, especialmente aqueles associados ao julgamento e à desaprovação alheia. Bom, gente, realmente aí é uma lua cheia que vem trazendo aí uma oportunidade incrível para a gente transcender as nossas limitações no campo relacional. Eu tenho falado muito sobre relacionamento agora no final do ano, porque de fato tem sido um processo muito cirúrgico, né? E quando eu falo eu falo de relacionamento em várias instâncias diferentes, todos os tipos de relacionamento, cada um vai viver isso em uma instância.
E realmente a gente precisa aprender a se relacionar com o outro que reside aqui dentro da gente, né? Começa dentro, é de dentro para fora. Enquanto a gente continuar exigindo do outro, depositando a nossa expectativa no outro, querendo controlar o outro, querendo controlar a realidade, querendo mudar o outro, a gente vai acabar se frustrando. É receita para frustração, é receita para sofrer. Então, o processo ele acontece de dentro para fora. E quando a gente muda, a gente começa também a mudar a nossa realidade. E é aí que a gente começa a viver também algumas rupturas, é aí que a gente começa a reavaliar quem a gente quer ter na nossa vida, quem a gente não quer ter na nossa vida. Então, esse é o momento onde a gente tem aí a oportunidade de olhar para a realidade da forma como ela se apresenta. Às vezes o que a gente precisa de fato é se distanciar um pouco para dar aquele grande finale. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha compreendido a mensagem. Curta, comente aqui nos comentários. Aliás, muito obrigado por todos os comentários que vocês colocam aqui nos vídeos. É um prazer poder conversar com vocês, dialogar com vocês. Eu respondo todos os comentários aí. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo, porque eu realmente gosto de interagir com vocês, né? É muito nutridor para mim e muito divertido até. Então é isso, obrigado aí por todo o apoio que vocês têm me dado aqui no canal. Realmente aí sem vocês esse canal não poderia crescer. Então compartilhe com seus amigos, marque os seus amigos, para a gente levar essa mensagem para mais pessoas e mais pessoas poderem aí se conectar com esse processo tão rico, tão profundo de desenvolvimento pessoal. Para você que deseja iniciar um processo psicoanalítico na linha da psicologia analítica, hoje eu trabalho num processo recorrente, semanal ou quinzenal, trazendo também a abordagem da astrologia terapêutica, da constelação familiar sistêmica, além de outras técnicas energéticas, um processo muito profundo de cura, que acelera também o seu processo de desenvolvimento pessoal. Então, caso você tenha interesse em iniciar um processo comigo, também o link está na descrição do vídeo, é só entrar em contato comigo, a gente conversa, agenda a sua primeira sessão. E para você que deseja uma análise mais isolada, um atendimento de análise de mapa de nascimento, revolução solar para entender a dinâmica do seu ano de um aniversário a outro, uma análise de trânsitos, progressão, sinastria de casal, enfim, para um planejamento astrológico do momento que você está vivendo, entendendo também um pouco o que está por vir. Também um atendimento muito, muito lindo, muito profundo, muito transformador. Entre em contato comigo, o link está aqui na descrição desse vídeo. É isso, gente. Um forte abraço e namastê!